Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a quarta sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 18ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Fabrício Dal Castagni para fazer a leitura do texto bíblico. Boa noite a todos. Sim, ó Senhor, de todos os modos engrandeceste e tornaste glorioso o teu povo. Nunca, em nenhum lugar, deixaste de olhar por ele e de o socorrer. Prosseguindo com os trabalhos, informo que a ata da terceira sessão ordinária da quarta sessão legislativa foi disponibilizada aos senhores vereadores, nos artigos do parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno, não tendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento, na forma preconizada no parágrafo 4º do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto a ata à deliberação. Os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovada por 8 votos a 0. A ata será divulgada na forma regimental. Convido o secretário para realizar a leitura da pauta desta sessão ordinária. Boa noite a todos. Apresentação de projetos de lei. Projeto de lei complementar número 05 de 2020 acrescenta parágrafo único ao artigo 10 e altera a redação do artigo 35, ambos da lei complementar número 138 de 2 de julho de 1998, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração para o Magistério Público Municipal de Timbó e da outras providências. Pedidos de providências, números 101 e 102, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Número 103, de 2020, de autoria do vereador Fabrício Dal Castagni. Número 104, de autoria do vereador Rubens Borchardt. Número 105 e 107 de 2020, de autoria do vereador João Adriano Schwartz. Indicações. Número 102 de 2020, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Número 103 e 105 de 2020, de autoria do vereador João Adriano Schwartz. Matérias da ordem do dia. Projetos de lei ordinária número 04 de 2020 autoriza a anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias no orçamento do programa 2020 da administração direta e indireta. Projeto de lei ordinário número 07 de 2020 autoriza a anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias e abertura de crédito especial no orçamento do programa 2020 da administração direta e indireta. Pedidos de informação número 14 de 2020, de autoria do vereador Rubens Borchardt. Pedidos de informação número 21 a 27, 29 a 30 e 32 de 2020, de autoria do vereador Carlos Adriano Krieger. Pedidos de informação número 31 de 2020, de autoria dos vereadores Carlos Adriano Krieger, Douglas Emanuel Marchetti e Martinho de Souza Filho. Os senhores vereadores receberam cópia do expediente do dia. Solicito ao secretário a leitura de documentos endereçados à Câmara Municipal que julgamos necessários a ser dada a devida publicidade. Convite. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Coronel Charles Alexandre Vieira, e o comandante do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, Tenente Coronel Luciano Mombelli da Luz, têm a honra de convidar Vossa Senhoria para prestigiar a formatura alusiva à passagem de comando da Companhia de Timbó e entrega de homenagens. Data 27 de fevereiro de 2020, quinta-feira, hora 14 horas, local, sede da 2ª Companhia de Bombeiros Militar, na Rua Itapema, número 310, Quintino, Timbó. Comunico que foi protocolizado na Secretaria Legislativa o projeto de lei complementar número 5, 2020, autoria do Poder Executivo. O projeto de lei complementar número 5, 2020, segue para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
Continuando com os trabalhos, informo que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os pedidos de providência número 101 a 107 de 2020 e as indicações número 102 a 105 de 2020, que foram publicadas e encaminhadas na forma regimental. Neste momento, passamos ao grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário que faça a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Com a palavra o vereador Carlos Adriano Krieger, pelo prazo de até 10 minutos. Cumprimentando o presidente, estendo os cumprimentos aos demais vereadores, as pessoas aqui presentes na casa, alguns muito frequentes, que não perdem nenhuma sessão, aos internautas e colaboradores da casa. Bom, iniciar minha fala, como na semana passada já falei desde o início que não iria permitir nenhuma parte, era só porque não iria dar tempo para ser interrompido e eu não poderia ter falado e mostrado o que tinha que falar. Então, só para deixar bem claro isso aí. E percebi que, mais uma vez, tenho que falar um pouco mais devagar para que as pessoas entendam. Vereador Rubens, quando o senhor se pronunciou aqui sobre o meu pronunciamento, sobre a questão da rua Max Klotz, não quis dizer... Alô? Não quis dizer que o senhor não trabalha. O que foi dito aqui é que essas providências que muitos vereadores, muitas vezes, expõem aqui, que foram atendidos, elas vêm justamente numa hora oportuna para alguns. Da mesma forma que eu acredito que nesse ano a ponte dos expedicionários deva ser reformada, já que o senhor fez um pedido de providências, né? Em 2017, 2018 havia feito também. Em 2019 o próprio presidente disse para mim, provavelmente eu tenha que reformar, porque a empresa que fez a ponte fechou. Então, quer dizer, alguns conseguem as coisas, outros não. Só deixar claro isso aí. Não que o senhor não trabalhe, o senhor busca, mas a moeda de troca ela vem na hora certa. Para muitos. Vamos passar as fotos da semana. Essa placa ali, para quem gostaria de se localizar, é na rua da rodoviária, a rua Max Lowell, ali na Araponguinhas, podendo entrar também ali onde que vai para o CRAS. Nessa placa ali, ó, pavimentação asfáltica e passeio intertravado da rua Max Lowell, que iniciou no dia 4/12 de 2019 e era para terminar, ser entregue dia 2/2 de 2020. Ou seja, já faz mais de 20 dias que passou o prazo. Passa as fotos, Mari. Ali é a placa do contrato, onde tem as datas. Ali, consegues ampliar, Mari? A situação da calçada. Pode passar para outra. Passa a foto e amplia já, Mari, fazendo favor. Pode passar outra. Olhem bem a situação dessa calçada ali. E é justamente o lado que as crianças utilizam para ir e voltar da escola. É o mesmo lado do campo de futebol. Lembrando que o executivo estava presente na obra fiscalizando. Eu mesmo passei diversas vezes lá quando o Atumir estava por lá. Ele estava até como vereador, né? Então o executivo estava também ciente do assunto. Pode passar outra. Olha o deslocamento do meio-fio, trabalho que vai ter que ser refeito. Pode passar outra. Peças lá jogadas.
Mais um trecho. Isso são diversos trechos nas calçadas que estão nessa situação. Pode passar outra foto, Mari. E ali a rua, obviamente, não está pavimentada e está toda deteriorada já com as chuvas que ocorreram, né? Pode passar outra, Mari. Essa foto aí, já que estamos falando de calçada, é na rua Marechal Floriano Peixoto, esquina com a rua Ema Klitsky, onde já foi falado aqui na tribuna sobre vários problemas ali, e agora está sendo executado a pavimentação. Pode passar outra, Mari. O problema dessa aí, ela não venceu ainda, ela vence dia 11 do 3. Porém, olhem a situação que ela se encontra, e ela já está há mais de um mês abandonada lá, nesse estado ali. Pode passar outra, Mari. Ali apenas um desnivelamento aí na parte lateral. A carga de pavers na calçada, jogada ali, né, colocado ali, não jogado, colocado. A situação da placa da obra. Essa é uma obra que ela está sendo feita com verbas do Funtran. Como ali, em várias ruas do município, vai ser feito nos imóveis públicos, calçadas, porém, existe esse problema aí. E aí, quando sai o edital de licitação, no edital, consta lá que não pode nem ter diferença de cor do paver. Mas e como é que quem deveria fiscalizar a obra, deixa a obra nessa situação aí? Existe no edital de licitação de que se tiver um funcionário que não está trabalhando adequadamente, se o material não for adequado, tudo isso tem que ser removido. Dão um poder no papel para quem fiscaliza, que quem lê o edital se assusta. E na prática é isso aí. Pode passar as outras fotos, Mário. Esse projeto de calçada aí fica lá na Fritz Lonitz, entre o número 3027 e o número 3105. Um pouquinho depois da Associação Atlética Metisa. Foi em 2009 que houve os desabamentos, tem inclusive um pedido de informação. Ali está obstruindo totalmente a calçada, onde os trabalhadores que na parte próxima a Indaial têm que passar, eles têm que invadir a pista de rolamento para poder fazer o seu trajeto. Pode passar outra, que tem a foto do outro lado do muro ali. É no mesmo local. Pode passar as outras fotos, Mário. Rua Pomerode. Quem passa na Rua Pomerode sabe que ali está em obras. E um dos pontos críticos já foi até rebaixado ali por causa das entradas dos moradores. Porém, do outro lado da rua, passando ali uns 200 metros da rua Canoinhas, um pouquinho mais à frente tem um terreno assim todo preenchido, todo aterrado, bem à vista, assim, dá para reconhecer bem o local. Ali tem 3 postes que, se no projeto fossem deslocados uns 2 ou 3 metros para o lado da parte baixa da via, claro que fazendo a negociação com os proprietários do terreno onde que seriam colocados, alterando um pouquinho o gabarito da via, uma coisa que custaria 15 a 20 mil reais no projeto, não se cogita em fazer. Passa as outras fotos, Mari. São apenas 3 postes que precisariam ser realocados ali. Passa outra. Mais uma. Não apareceu. Isso. Ali onde tem são as entradas dos moradores. Imaginem quanto cada morador vai ter que gastar para refazer a sua entrada ali. Onde que com uma pequena alteração de 3 postes e ali a conversação com os moradores,
a qual não irão pagar nada na questão da pavimentação, e onde é feito, como em muitas obras, fica a contrapartida pelo asfalto, onde eles poderiam doar uma faixa de terra para o alargamento da via, não vai ser feito. E ali o que a prefeitura iria gastar com a obra, os moradores vão gastar muito mais, não vai ficar em 20 mil reais para arrumar cada entrada. Porém, são coisas que vão ficar ali e a gente vai ver mais para frente. Passa aquela das calçadas da Rua Tiroleses, que o pessoal também... Sim. Essa é uma reclamação de muitas pessoas na questão da pavimentação de calçadas. Essa calçada é na entrada da Rua Tiroleses, ela tem uma extensão até na esquina da primeira rua que tem à esquerda, acho que é Expedicionário, ou João Silva, alguma coisa assim. Porém, se vocês observarem o detalhe, ela é de 2 metros e ela... Pode passar as outras fotos também, Mari. Ela tem vários canteiros. Não somos contra arborização nenhuma. Só que o problema é que ali existe um problema de mobilidade. Se fosse uma calçada de 3 metros, não teria problema nenhum. Ou então, um canteiro menor. Não sei se o proprietário foi orientado a fazer isso aí, porque muitas vezes a orientação vem do planejamento para que seja feita dessa forma. E existem coisas que já são consolidadas que não caberiam essa nova regra. Então, portanto, temos que buscar saber se realmente o proprietário agiu de maneira errada ou se foi induzido a fazer desta forma aí. No mais, seria isso, porque já estourou o prazo. Obrigado. Também com a palavra o vereador Adilson Mesh. Prazo de até 10 minutos. Cumprimentando a todos os vereadores, aos internautas que nos acompanham e a todos presentes. Bem, o meu uso desta tribuna hoje é simplesmente para fazer um convite a todos os vereadores. Eu estou protocolando nesta Casa Legislativa uma moção de apelo. Eu vou ler um pedacinho dela aqui do que se trata. Moção de apelo ao governo do Estado de Santa Catarina, ex-governador Carlos Moisés da Silva, e ao presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ex-deputado Júlio Garcia, para que se estenda às carreiras da Polícia Civil, Polícia Penal e o IGP é o Instituto Geral de Perícias, as regras de aposentadoria previstas para as polícias militares, dando o tratamento isonômico da reforma da Previdência de todos os integrantes da segurança pública. Então, eu estou protocolando esta semana essa moção de apelo. A Casa Legislativa de Pomerode, a Câmara de Blumenau também já fizeram esta moção. Eu convido a todos para subscrever, junto com a gente, esta moção. E eu já sei, o vereador Carlos, quanto à calçada da Tirolês, eu só estou te passando isso porque eu fui atrás disso hoje também, eu recebi uma denúncia. Esse proprietário já foi notificado, isso não pode ter esse tipo de... para ser arborizado ali, então não pode, então ele já foi notificado, ele tem um prazo de 30 dias para fazer o conserto. Então seria isso, convido a todos os vereadores e obrigado. Também estou inscrito, mas declino. Então, vou chamar o vereador João Adriano Schwartz, pelo prazo de até 10 minutos. Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa diretora, demais vereadores também, plateia aqui presente, e também os internautas que estão nos assistindo. Primeiramente, quero comentar referente às minhas indicações, que protocolei essa semana, também os pedidos de providência. A primeira indicação de número 104, que seja realizada a abertura da Rua Augusto Brandt com a implantação de pavimentação nos moldes da Rua Pomerode até a Rua Professor Alves Leme, bairro Pomeranos,
onde que ligaria ali a rotatória ali da Unimed. Justificativa. Esta obra possibilitará a extensão do anel viário norte, que é composto pela Rua Pomerode e que está em fase de pavimentação, podendo ser uma importante alternativa para a mobilidade urbana do município, por onde irá escoar a produção local e grande parte do trânsito vindo da região de Pomerode e Rio dos Cedros, em direção à rodovia 470, reduzindo assim, com isso, principalmente o fluxo de caminhões da Rua Pomerano, melhorando assim a trafegabilidade naquela região. Além disso aqui, a gente vê hoje a Rua Pomeranos, realmente, ela foi uma rua que não foi projetada para esse alto fluxo de veículos, principalmente de caminhões, e com essa interligação da Rua Professor Alves Leme, em sentido próximo ali da rotatória da Unimed, com certeza iria resolver um grande problema futuro para a população aí das pessoas que moram na Rua Pomeranos. Também, tendo em vista, já foi feito um estudo e que praticamente hoje, da forma que está sendo elaborado o projeto e o acesso onde que está sendo projetado para essa pavimentação, que seria ali através do Salão TESC, praticamente seria impossível quase adentrar ali com caminhões, carreta, para esse acesso ali, então, naquele local. Então, eu peço ao Poder Executivo que estude essa possibilidade para que seja, então, aberta em toda a extensão para fazer essa ligação juntamente à rótula da Unimed, com isso melhorando bastante a questão de trânsito na Rua Pomeranos. A indicação de número 105, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize estudo de viabilidade para que sejam implantadas demarcações com olho de gato ou com pintura nos cruzamentos da Rua Benjamin Constant, sentido Pomeranos, sentido Benjamin Constant, com a criação de espaço sobre a pista de rolamento destinado aos automóveis que aguardam para realizar o cruzamento das vias. Também já é uma solicitação que eu venho fazendo há vários anos já. Até então não tive nenhuma resposta, então por isso que estou protocolando novamente esse pedido aí para que seja feito esse estudo, então, e que de fato possa melhorar ali a fluidez ali nesse entroncamento, tendo em vista que já teve vários acidentes que aconteceu naquele local. Então a gente pede uma urgência para que seja feito esse estudo ali para melhorar o espaço ali também e o trânsito naquele local. Pedido de providência de número 105, que seja feito a limpeza das valas existentes nas ruas Pomerode, Canoinhas, Augusto Brando, Mairo, Pomeranos. Também é um pedido que eu venho fazendo todo ano, principalmente no início do ano, com a chegada do verão, calor, a vegetação acaba tomando conta dessas valas, e aí com isso, na verdade, obstruindo a fluidez da água, e também com isso acumulando o esgoto ali, com isso causando mau cheiro ali nesses locais. Pedido de providência de número 106, que o Poder Executivo, através do setor competente, providencia a instalação de uma faixa pedestre na Rua Pomeranos, em frente ao número 1470. Tendo em vista ali que naquele local existe várias residências, também comércios, e além disso ali é uma saída da Rua Atalanta, ali no bairro, onde que muitas vezes aí a dificuldade para você sair e poder adentrar muitas vezes nessa rua ali, e pela velocidade ali, por também ter uma curva acentuada no local,
muitas vezes dificultando ali a saída e entrada de veículos naquele local, principalmente nas questões de comércio também, mas também na rua ali supracitada. E por último, pedido de providência número 107, que o Poder Executivo realize a instalação de uma faixa elevada de pedestre na Rua Pomeranos, imediações do 1363, próximo à confluência com a Benjamin Constant. Também é um pedido constante das pessoas que ali por aí passam, e também hoje naquele local ali existe uma facção com quase 100 funcionários já, que trabalha próximo àquele local, e já existe uma lombada próximo à farmácia ali, sentido Pomerano-São Roque, mas não existe uma redução de velocidade das pessoas que vêm sentido São Roque Centro, que seria antes ali do cruzamento com a Rua Benjamin Constant, e com isso também ajudaria a reduzir a velocidade ali, talvez até poderia com isso resolver também a fluidez, a saída e a entrada daquela rua ali, principalmente no horário do pico, na hora do almoço e também no horário da noite, onde que as pessoas ali passam, vão para suas residências, então causando muitas vezes congestionamento naquele local, e também muitas vezes as pessoas não respeitando os limites de velocidade ali, vindo em alta velocidade, com isso dificultando a saída nesse local. Principalmente quem muitas vezes precisa sair da Benjamin Constant, cruzando sentido São Roque, que tem que atravessar a via, e também para quem precisa entrar da Rua Pomeranos para Benjamin Constant ali, então muitas vezes dificultando também, justamente pelo excesso de velocidade ali, que as pessoas naquele local imprimem ali, e com isso podendo causar aí sérios acidentes, e como já falei antes, várias vezes já aconteceu com danos materiais, mas também já aconteceu acidentes aí com ferimentos. Então eu acho que se a gente puder evitar com isso, com certeza é muito importante resolver essa questão. Muito obrigado. E também com a palavra o vereador Haroldo Fibes, prazo de até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, as pessoas aqui presentes, também alguns suplentes da vereadora, aí o Lula, o senhor Emerson, o Xeredinha também do Jornal da Cidade, as pessoas colaboradores dessa casa e também as pessoas que nos assistem em seus lares. Boa noite. Hoje quero falar sobre um projeto de lei complementar que estarei protocolando provavelmente no decorrer do dia de amanhã. É um projeto de lei que visa a proibição de fogos de artifício com estampido no município de Timbó. A gente sempre vem aplicando aí o jargão, a máxima de direito, de que o meu direito vai até onde começa o seu direito. Então, eu não tenho direito a perturbar o teu sossego, assim como você também não tem direito a perturbar o meu sossego. Vejam, senhoras e senhores, quantas vezes já não nos deparamos com situações, principalmente final de ano, a gente tem visto com mais frequência shows pirotécnicos com uso de fogos de artifício, com estampido na nossa cidade, aliás, pelo Brasil afora, né? E vários são os relatos da comunidade de que, por vezes, uma pessoa acamada, uma pessoa, de repente, até internada no hospital, né? Uma pessoa com síndrome de autismo, né? E outras síndromes similares, enfim, pessoas reclamando, também preocupadas com os seus animais, né? Quem já não teve aí, de repente, o seu cãozinho que acabou fugindo de casa, ou enfim, meio que enlouqueceu por conta aí da utilização de fogos de artifício com estampido. E foi pensando nisso
que estamos elaborando esse projeto de lei para proibir o uso de fogos de artifício com estampido na nossa cidade. Também não posso deixar de salientar, nesse sentido, de que também acho que muitos de vocês que estão nos assistindo aqui agora conhecem ou já ouviram falar em alguma pessoa que de repente perdeu um dedo ou uma mão soltando foguete, né? Imaginem essas pessoas tendo aí um dano irreparável, né? Irreversível por resto da sua vida, por conta aí de um deslize, de um equívoco, né? Enfim, mas com essa proibição, com certeza, na nossa cidade, a gente pensa de que vai diminuir drasticamente os acidentes com fogos de artifício. E para não deixar, também não posso deixar de falar também que em relação à utilização de fogos de artifício com estampido, também penso de que há a incorrência, talvez até em crimes ambientais, né? Porque, afinal de contas, a poluição sonora também é crime ambiental. Então, só que temos que dar um respaldo para as empresas de fogos de artifício também, né? E as pessoas que, principalmente as pessoas que gostam, né? Então, existem os fogos, né? Que não tem estampido, né? Portanto, e que esses fogos continuam, segundo esse projeto de lei que estarei propondo nessa Casa Legislativa, esses fogos poderão continuar sendo utilizados na nossa cidade, ou seja, os fogos com efeito visual, não sonoro. Então, essa é a ideia para as pessoas entenderem já. O projeto de lei ele visa proibir a utilização de fogos de artifício com estampido. Os fogos de artifício com efeito meramente visual poderão continuar sendo comercializados e utilizados na nossa cidade. Até porque a gente sabe que tem muitas pessoas que gostam e esses fogos, numa grande maioria, não causam problemas maiores para a comunidade. Também quero falar de uma situação também levantada, seria motivo de indicação, o projeto também, mas felizmente todos os vereadores aqui nessa casa trabalham arduamente, exercem sua função, e o vereador Quinho parece que já está elaborando o projeto em relação ao Agosto Laranja, que é um projeto justamente para incentivar as pessoas da conscientização sobre as pessoas com deficiência, enfim, as pessoas portadoras de alguma necessidade especial, a importância de se valorizar essas pessoas, de se conscientizar sobre os direitos dessas pessoas também, principalmente, né? E está dando mais amparo, né, a essas pessoas. Eu frequento, vez de outra, a instituição, a PAI da nossa cidade, a gente vê o trabalho árduo que aquelas professoras, a diretora lá, tem em relação àquelas crianças. E, principalmente, o carinho que elas têm com as crianças. Tem crianças, segundo relatos, de que quando não tem aula, até meio que passam mal quando estão em casa porque não tem aula, porque gostam de frequentar aquele local. Então, numa grande maioria das vezes, aí, essas crianças acabam pedindo para ir para a escola, né? Não vem a hora de acabar as férias de final de ano para poder voltar a frequentar lá, porque são muito bem acolhidas. Mas, a gente acredita que a gente precisa fazer mais por essas crianças. E, assim como em outras cidades, já existe essa situação do Agosto Laranja. Então, provavelmente o vereador Quinho estará propondo esse projeto, parece que ele já estava discutindo nessa casa com a assessoria técnica. Então, vou deixar a cargo do vereador Martim de Souza Filho para que faça esse projeto e que ele venha a essa Casa Legislativa o quanto antes, para que, inclusive, seja aplicado ainda no decorrer desse ano de 2020. Seria isso, senhoras e senhores. Também com a palavra o vereador Martim de Souza Filho. 10 minutos. Obrigado, secretário. Cumprimentando os nobres vereadores, cumprimento também a plateia hoje aqui presente, o suplente vereador Emerson, Lula, nossa suplente Ana Manfrini também, diretor dessa casa, Vigor Stark, todas as pessoas que nos acompanham pela internet, os nossos servidores da casa também. Esta semana, né, vereador Carlos Krieger, a gente esteve também vistoriando algumas obras e
A gente vê o que o pessoal está trabalhando realmente, né? Os funcionários aí muito dedicados, as pessoas realmente trabalham. Hoje de manhã fomos questionados acerca das obras, né? Dos transtornos que causam as obras. Você mostrou as fotos aí. A gente sabe que as obras, elas causam transtornos na cidade, claro que a gente sabe. Mas se for bem planejado, se for executada uma de cada vez, começar e terminar, não precisaríamos estar mostrando essas fotos de infiltrações, de obras inacabadas, obras mal fiscalizadas, obras iniciadas e não acabadas. Então a gente teria que minimizar esses transtornos para as pessoas. Né? A Rua Aristiliano Ramos é um exemplo disso, que quando começou a obra da Rua Aristiliano Ramos, a Cooper nem tinha começado a obra. A Cooper terminou, já está trabalhando, já está lá bonito com o prédio e está sofrendo novamente com a poeira. Asfalto foi colocado, foi quebrado, foi cortado. Enfim, acho que as pessoas pensantes que organizam, que planejam, têm que se preparar um pouquinho melhor, têm que planejar melhor as suas ações para não ter essas obras começadas com infiltrações, aí afunda, aí tem que ir lá fazer de novo, aí é caminhão que passa em cima. Tivemos hoje também no Parque Central, lá com aquela árvore que tinha sido colocada com peças lá quebradas, caminhão que entrou lá dentro, que afundou o paver. Ah, mas já foi arrumado. Mas se sabe que ali em cima não pode passar um caminhão pesado para estar afundando, refazendo, fazendo serviço, ou seja, né? Infelizmente, a gente vem batendo nessa tecla e a gente espera que as obras bem planejadas, que elas possam dar o mínimo de transtorno possível. Que dá transtorno, a gente sabe que dá. Claro que a gente sabe. Mas se bem planejado, começada e terminada, dadas as circunstâncias das intempéries também, aí chove, aí não dá para acabar, aí começa uma, não termina, começa outra também. Enfim, a gente se cansa de falar, mas felizmente a gente aqui só pode apontar e às vezes não pode resolver o problema. Também quero falar acerca da entrevista que a gente deu hoje na rádio, falando a respeito da montagem do nosso partido, do Podemos, que a gente está montando, a sigla do Podemos, não só em Timbó, mas em toda a nossa região, com a coordenação estadual aí, ou na nossa região aqui do Médio Vale, Alto Vale, Vale do Itajaí, através do nosso deputado Laércio, que está também coordenando essas ações do Podemos, do nosso presidenciável Álvaro Dias, e estendemos também o convite para o vereador Douglas Marchetti, para estar fazendo parte também do Podemos. Estaremos aí com uma nominata de vereadores, montando um projeto para entregar para a nossa comunidade, um projeto, acredito eu, que vem de encontro com os anseios da nossa comunidade. Estendemos também o convite para o vereador Carlos Krieger, fica aberto o convite, e a você que nos assiste também, que quer fazer parte, que deseja fazer parte da política, da vida pública. Não podemos nos eximir das nossas responsabilidades, e enquanto a gente achar que a gente pode contribuir, pode apresentar um projeto para a nossa comunidade, a gente não pode parar. Temos que cada vez mais melhorar a vida das nossas pessoas, e é desse modo que nós encontramos, vereador Douglas, e aí fica o convite a você também. Mês que vem abre-se a janela, a gente já sabe que na próxima eleição não poderá mais a coligação para vereador, cada sigla terá que ir com uma nominata, sozinha, né? Na eleição passada eram 18 candidatos por sigla ou por coligação, agora 9 cadeiras mais 50%, então cada sigla poderá lançar aí até 14 candidatos, são 9 homens e 5 mulheres, então acho que vai estreitar um pouco, ou vice-versa, né? Mas pela lei tem que ter até 5 mulheres, a gente até gostaria que as mulheres participassem mais, a exemplo do PSDB, que me parece que estará com uma nominata aí de mais mulheres, e parabéns às mulheres, que a gente fala tanto no direito da mulher, né? Tem que criar lei para isso, não precisa. A mulher, ela conquistou o seu espaço, vem conquistando o seu espaço, pelo seu talento, pelo seu trabalho, pela sua capacidade. A gente sabe que a mulher está conquistando cada vez mais o seu espaço. Isso é muito benéfico para não só na vida pública, mas na iniciativa privada também. A gente vê as mulheres conquistando o espaço que antigamente era dos homens e hoje vem sendo muito bem ocupado por mulheres. Então, nesse sentido, a gente está montando, e a gente estende o convite a você que quer fazer parte, que nos ligue, que entre em contato com a gente, venha fazer parte desse projeto bonito, bacana, do Podemos. Também vou falar do projeto que a gente está elaborando e devemos entrar com ele nessa casa, que é o PLO 5, Projeto de Lei Ordinária de Conscientização e Prevenção, né, do Deficiente Físico, do Agosto Laranja, na qual o vereador Fibes até explanou. Te agradeço, vereador. E a gente esteve também em contato com professores que trabalham na APAI,
com a coordenadora também, e a gente sabe da importância, né, e da valorização que a gente precisa dar para essas crianças formidáveis e fantásticas, na qual a gente pôde está acompanhando também. Volta e meia a gente faz uma visita na PAI, acompanha, assim como o vereador Fibes também, muito presente também lá na PAI, outros vereadores aqui que também levam recursos, ou conquistaram recursos, não só em Florianópolis, como em Brasília também, para essas crianças, e a gente sabe da importância da conscientização e da prevenção. Muitas vezes nós achamos que o deficiente, ele nasceu assim, e não é. Tem muitas pessoas deficientes que precisam da conscientização, tanto numa gestação, quanto no andar no trânsito, acidentes de trabalho, né, com a não utilização dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e tudo isso, todas essas campanhas, eu acho que são benéficas e válidas, porque também é uma questão de saúde pública. E a gente sabe que essas crianças, o carinho que elas demonstram com a gente, não só as crianças, tem pessoas adultas lá também, mas elas têm um carinho fantástico, os professores lá trabalham com amor, com empenho, que dá gosto de ver. Realmente, a gente fica encantado. Na questão das obras também, gostaria de frisar, eu fui questionado hoje novamente pelo pessoal da Rua Pucarana, da Rua Arnold Albrecht, da Rua Frederic Schumann também, a respeito das suas pavimentações. A gente traz a informação também de que essas obras estão no cronograma e devem ser executadas agora nos próximos dias, já começando agora pelo mês de março na Rua Frederic Schumann, posteriormente na Pucarana e depois na Rua Arnold Albrecht. Então a gente espera ansioso que essas obras que já estavam no cronograma, que elas aconteçam e que outras ruas que não estavam no cronograma, que elas esperem. Dias atrás falei aqui de uma rua que não estava no cronograma, fui questionado por um morador: poxa, mas você acha que eu não mereço ter minha rua pavimentada? Claro que merece, todos nós merecemos e gostaríamos que todos pudessem ter a sua rua pavimentada, com calçada, com sinalização vertical, horizontal, mas respeitada o cronograma. Não botar da rua na frente para favorecer A ou B. É isso que a gente é contra. Vereador, só se me permitir, só uma parte, eu acabei não me inscrevendo na noite de hoje, porém, eu preciso fazer um comentário aqui acerca da questão da iluminação pública. A gente está sofrendo muito com a questão da iluminação pública. As pessoas estão ligando para o 0800, não funciona. Eu mesmo liguei e encaminhei, inclusive, uma solicitação para o atual secretário, que aqui até, inclusive, o ex-secretário, uma das coisas que eu encaminhava e acabava indo lá resolver, a gente encaminhava pelo WhatsApp mesmo, e o atual secretário, infelizmente, encaminhei para ele, já fazem 15 dias, e nada de resolver o problema da iluminação pública, só no trecho do trevo da Unimed até na divisa de Timbó com o Rio dos Cedros, que é um trechinho curto ali, são 3 quilômetros em média, nós temos 20 lâmpadas queimadas. E a gente está em busca de solução, ligando, não consegue resolver, fala com o secretário, também não resolve, está difícil. Daqui a pouco, acho que a gente vai ter que comprar uma escada aí, as lâmpadas, e começar a trocar lâmpada, porque está difícil, realmente. A situação da iluminação pública em Timbó está crítica. A gente sabe que existe um projeto aí, para trazer lâmpadas de LED para 100% da cidade de Timbó, que é um projeto bastante audacioso, que inclusive em 2017, eu trouxe aqui em Timbó um pessoal de Florianópolis para mostrar esse projeto para o prefeito Jorge, e graças a Deus isso andou, isso caminhou, isso é futuro, trocar por LED, enfim, mas a gente precisa até lá dar o atendimento necessário à comunidade, não dá para ficar só nesse trecho aí. E nas ruas que nós temos aí, Rua Alfredo Lemelo, Rua Alto Lemelo, nas outras ruas que nós temos, na Germano Fronza, também tem lâmpadas queimadas, eu não contei. Eu contei só na geral, do trevo da Unimed até a divisa, 20 lâmpadas queimadas. É realmente uma situação bem complicada. Eu lembrei disso agora, a gente precisa chamar a atenção do Executivo, porque precisa resolver, urgente. E é isso que nos espanta, vereador? Foi motivo também de reunião minha com o secretário. É segurança pública, É uma questão de segurança pública. A gente vê alguns projetos anunciados através das redes sociais, mas a morosidade da eficácia no dia a dia das pessoas é o que nos espanta. Esses projetos... Obrigado pela oportunidade. Um minuto, vereador. Obrigado, secretário. Então, é isso que às vezes nos deixa indignados. Lançado parceria, PPP, vai melhorar isso, vai melhorar aquilo, mas na realidade, na prática, a gente não percebe essas melhorias nas ruas.
E a iluminação pública é um problema, e a gente sabe que tem em todos os cantos da cidade pessoas que ligam para a gente, relatando que já ligaram para a empresa, que foi ganhadora ou detentora lá da licitação, e a empresa não está resolvendo o problema. Esperamos que isso seja solucionado. Passamos aos pronunciamentos de liderança. Solicito ao secretário que faça chamada dos oradores na ordem de inscrição. Não havendo oradores, passamos à ordem do dia. Primeiro item da pauta, discussão única. Projeto de Lei Ordinária número 4 de 2020. Autoriza a anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias no Orçamento Programa 2020 da Administração Direta e Indireta. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestou pela legalidade da proposição. Texto conhecido e publicado na forma regimental. O projeto está em discussão. Solicito ao secretário que faça a chamada dos oradores. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos a 0. O projeto segue para a sanção. Segundo item da pauta, discussão única, projeto de lei ordinária número 7 de 2020, autoriza a anulação e suplementação dos valores em dotação orçamentária no Orçamento Programa 2020, da Administração Direta e Indireta. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestou pela legalidade da proposição. Texto conhecido e publicado na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos a 0. Terceiro item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar número 14 de 2020, leitura da proposição pelo secretário. Com relação à estrada TBOS 010 Cedro Margem Esquerda, busca-se saber, a referida via está contemplada no sistema de pavimentação ou ainda pelo regime de mutirão? Se sim, qual é a previsão da implantação desta pavimentação? Caso a resposta ao quesito anterior for negativa, quais os motivos pela não execução desta obra? Justificação para fins de fiscalização, Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2020. A proposição está em discussão. Com a palavra o autor. Só para fins de fiscalização. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A proposição está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos a 0. A proposição será encaminhada na forma regimental. Quarto item da pauta. Discussão única. Pedido de informação parlamentar número 21 de 2020. Leitura da proposição pelo secretário. Com relação aos imóveis municipais que foram desafetados nos últimos anos, busca-se saber: A. Quantos imóveis foram vendidos em leilão? B. Qual o valor inicial estabelecido para a venda e qual foi o valor pelo qual o imóvel foi efetivamente arrematado? C. Apresentar relação nominal dos arrematantes de cada imóvel. Justificação para fins de fiscalização, Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2020, vereador Carlos Adriano Krieger. A proposição está em discussão. Com a palavra o autor. Bem, como todos os vereadores sabem, passou pela Câmara a aprovação do leilão dos terrenos, né? A gente busca o resultado final, saber quanto foi arrecadado, quais foram os arrematantes e para dar uma fiscalizada nessa questão. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. A proposição está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos a 0. Quinto item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar número 22 de 2020, leitura da proposição pelo secretário. Com relação ao transporte escolar e ao passe escolar, busca-se saber: A. O município oferece transporte escolar gratuito ou passe escolar aos alunos da rede pública municipal de ensino. B.
Quais são os requisitos que os alunos precisam cumprir para obter o benefício? C. Como os alunos devem proceder para solicitar o benefício? Qual o local e quais os documentos que devem ser apresentados pelos interessados? Justificação para fins de fiscalização, Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2020, vereador Carlos Adriano Krieger. A proposição está em discussão. Com a palavra o autor. Para fins de fiscalização. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A proposição está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada por 8 votos a 0. Sexto item da pauta. Discussão única. Pedido de informação parlamentar número 23 de 2020. Leitura da proposição pelo secretário. Em relação à escola professor Nestor Margarida, busca-se saber: A. Qual a previsão para entrega das obras de reforma e ampliação da escola, anexar cópias do projeto da obra em questão? B. Quando foi solicitada a Celesc a ampliação da capacidade potencial da entrada de energia na escola, obra necessária para possibilitar o correto funcionamento de equipamentos elétricos e eletrônicos existentes na escola, anexar cópias da solicitação. Justificação para fins de fiscalização, Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2020, vereador Carlos Adriano Krieger. A proposição está em discussão. Com a palavra o autor. Bem, que foi falha de planejamento da obra, isso já é fato e mais do que comprovado, né? Porém, queremos deixar bem claro isso, e melhor ter isso no papel, a questão dessa responsabilidade. Muitos questionaram por que a Celesc ainda não ligou, ou por que está demorando a ligar. Mas não começa por aí, começa quando foi requerido tal instalação. Visto que um engenheiro que entrega a planta na prefeitura, muitas vezes por um pequeno detalhe, ele tem o seu projeto rejeitado e ele volta para o final da fila, tem que corrigir e fazer um monte de coisas. Por que isso não acontece com os engenheiros da prefeitura? Qual é o problema que acontece lá? Seria isso. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A proposição está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. Sétimo item da pauta. Discussão única. Pedido de informação parlamentar número 24 de 2020. Leitura da proposição pelo secretário. Com relação ao abastecimento de água pelo SAMAI, busca-se saber: A. Qual a capacidade atual de armazenamento de água potável e tratada? B. Qual foi o investimento realizado pelo SAMAI na ampliação da estrutura de armazenamento de água potável nos últimos anos? Justificação para fins de fiscalização, Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2020, vereador Carlos Adriano Krieger. A proposição está em discussão. Com a palavra o autor. Bom, é comum quando acontece a falta de água nas nossas casas e a gente liga para lá reclamando da questão da falta de água, a gente ser questionado se a gente possui a caixa d'água, né? Porque é recomendado pelo SAMAI que cada residência tenha uma caixa d'água. Então, nós também queremos saber qual é o tamanho dessa caixa d'água do SAMAI e por quanto tempo ela pode estar ali para deixar as pessoas sem água. Houve agora, no início do ano, vários casos onde que as pessoas ficaram sem água por vários dias. Então, precisamos ver no papel o que o SAMAI está investindo referente a isso. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A proposição está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. Oitavo item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar número 25 de 2020. Leitura da proposição pelo secretário. Sobre a execução de calçados pelo SAMAI por conta de reparos realizados nas tubulações de água e esgoto pluvial do município. Busca-se saber: A. Qual foi a quantidade de reparos em metros quadrados em calçadas executadas pelo SAMAI em 2019? B.
qual era o orçamento previsto para esse tipo de ação para o ano de 2019 e qual é o orçamento previsto para o ano de 2020. C. Em quais ruas foram realizadas as obras de reparo? Qual o valor pago pela autarquia por metro quadrado reparado? Justificação para fins de fiscalização. Sala das Sessões, em 21 de fevereiro de 2020, vereador Carlos Adriano Krieger. A proposição está em discussão. Com a palavra, o autor. Apesar de ser colocado aqui a execução de calçadas pelo SAMAI, a gente sabe que o SAMAI licita e é a empresa terceirizada que faz o serviço. Porém, a questão das verbas, tudo isso aí, esses dados todos devem ser fornecidos pelo SAMAI. Com a implantação da nova tubulação, muitos lugares que tinham calçadas receberam as calçadas novas, que foi amparado em lei pelo projeto da padronização das calçadas. Então, por isso, receberam esse benefício. A gente quer saber quantas receberam, onde que já receberam e qual é o valor gasto nisso aí. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A proposição está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada por 8 votos. Nono item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar número 26/2020. Leitura da proposição pelo secretário. Sobre a Rua Rio do Sul, em trecho que foi estendido, busca-se saber, existe algum impedimento legal no que diz respeito ao fornecimento estabelecido de seu gabarito, em havendo tal impedimento, qual lei ou ato normativo que impede tal fornecimento estabelecido? Justificação para fins de fiscalização, Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2020, vereador Carlos Adriano Krieger. A proposição está em discussão. Com a palavra o autor. Se a gente falar aqui na Rua Rio do Sul, poucos vão conhecer. Alguns conhecem por causa da igreja evangélica ali e acham que ela corta apenas da Rua Fritz Lorenz até a Rua Bolívia. Porém, se a gente for lá para meados de abril de 2018, quando houve aquela abertura de 7 metros de profundidade para troca de tubulação, onde ela corria numa linha diagonal única e foi colocado com 2 curvas aí de 45 graus para melhoria da tubulação, né? O proprietário da Rua Rio do Sul, na parte direita, que é uma estradinha pequena, que contempla ali 2 a 3 moradores, eles gostariam de pavimentar aquela via, porém eles não conseguem nem o gabarito da via. Deve ser uma coisa muito complicada para demorar mais de 2 anos para eles poderem receber esse gabarito. Eu não sei se está faltando profissionais na prefeitura que possam fazer essas medições. Talvez alguns deles que estejam fiscalizando dessa maneira as obras, possa tirar um tempinho e fornecer esse gabarito ali para os moradores daquela rua, para que eles possam também realizar o benefício. E um detalhe, eles querem fazer essa pavimentação de forma particular, eles não querem que a prefeitura faça. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. A proposição está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. 10º item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar número 27/2020. Leitura da proposição pelo secretário. Com relação à obstrução existente no passeio público causado por deslizamentos em 2009 na Rua Fritz Lorenz, Distrito Industrial, entre os números 3027 a 3105, busca-se saber, por se tratar de uma via municipal, existe previsão de manutenção, ou seja, de retirada deste obstáculo, camada de barro e pedras de um muro que acabou cedendo. Existe algum impedimento legal para a execução deste serviço? Justificação: a retirada do entulho, barro e pedras de muro é necessária para dar livre acesso ao passeio público, naquele trecho para a segurança dos pedestres e ciclistas, que por lá transitam, que são obrigados atualmente a utilizar a pista de rolamento, pois o passeio público encontra-se totalmente obstruído. Sala das Sessões, de 25 de fevereiro de 2020. Vereador Carlos Adriano Krieger. A proposição está em discussão. Com a palavra o autor.
Pois é, quando a gente pensa que o pessoal da Rua Rio do Sul está numa situação ruim, né? As pessoas que utilizam lá a Fritz Lorenz estão numa situação pior, que já fazem 10 anos que não é mexido. Então, não sei se existe algum impedimento legal que faça com que a prefeitura não mexa em nada lá. A gente sabe que existe a tubulação de gás, parece que andaram mexendo lá e o proprietário também questiona referente a terem mexido nessa questão da implantação do sistema de gás e que talvez por isso tenha desabado o muro dele. Então queremos saber de fato o que ocorre lá para que não haja a desobstrução daquela calçada. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. A proposição está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. 10º item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar número 29 de 2020, leitura da proposição pelo secretário. Sobre os incentivos econômicos eficazes a empresas e empreendimentos estabelecidos no município de Timbó, busca-se saber quais são os benefícios oferecidos pela administração pública como forma de incentivo econômico e fiscal às empresas e empreendimentos estabelecidos em Timbó. Discriminar o benefício por parte de empreendimento, microempresa, empresa de médio porte, empresa de grande porte. Como o benefício é concedido? Qual é o procedimento que o interessado deve realizar para solicitar o benefício? O Conselho de Desenvolvimento Econômico tem a obrigação de se manifestar na concessão dos benefícios. Houve concessão de benefício nos últimos 3 anos, 2017 e 2019? Se sim, informar. Foram os benefícios, bem como enviar cópia das atas do Conselho, onde se discutiu a concessão de tais benefícios. Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2020, vereador Carlos Adriano Krieger. A proposição está em discussão. Com a palavra o autor. A gente é muito solicitado por pequenas empresas que muitas vezes necessitam melhorar o seu parque fabril e nos perguntam de que forma tem que agir para poder requerer esses benefícios. Porque muitas vezes eles mesmos constatam que algumas empresas recebem tal benefício e outras não. Então queremos saber o procedimento legal e estar por escrito para poder tirar as dúvidas dessas pessoas. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. A proposição está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada por 8 votos. 12º item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar número 30 de 2020, leitura da proposição pelo secretário. Com relação à pavimentação da rua, instalação das calçadas da rua Max Levin, bairro Araponguinhas, busca-se saber por que a obra de pavimentação e instalação de calçadas na rua em questão ainda não foi concluída, tendo em vista que as placas informativas ali localizadas dão conta de que a conclusão da mesma seria em 2 de fevereiro corrente. A empresa executora da obra foi notificada sobre o atraso, bem como sobre a péssima qualidade da execução da obra de instalação da calçada, conforme fotos que vão em anexo. Se houve notificação, anexar cópia do documento. Caso não tenha sido feita a notificação, qual a razão pela qual ainda não foi notificada a empresa? Qual o prazo para que as calçadas sejam reparadas pela empresa executora da obra? Haverá algum custo extra ao município? Justificação para fins de fiscalização, Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2020, vereador Carlos Adriano Krieger. A proposição está em discussão. Com a palavra o autor. Como todos os vereadores puderam ver no telão ali e as pessoas aqui presentes, o tipo da obra que foi executada lá, se teve problema de drenagem ou não, a fiscalização que cabe ao executivo da obra, com certeza falhou. Então, queremos saber informações a respeito disso. Obrigado.
Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. A proposição está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. 13º item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar número 31 de 2020. Leitura da proposição pelo secretário. Envio o balanço financeiro da 29ª Festa do Imigrante em 2019 e do Show da Virada do Réveillon Timbó, de 2019 a 2020. Justificação para fins de fiscalização, Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2020. Vereador Carlos Adriano Krieger e vereador Martim de Souza Filho, e subscrito também pelo vereador Douglas Emanuel Marchetti. A proposição está em discussão. Com a palavra o autor. Senhores vereadores, em nome dos autores aqui também, do vereador Martim e do vereador Carlos Adriano Krieger, esta é uma solicitação importante, haja vista que a Festa do Imigrante ocorreu já há alguns meses, em outubro do ano passado, e nós não tivemos o balanço da festa, não sabemos os números, não chegou ao nosso conhecimento, nós precisamos saber dos números, até porque já estamos divulgando a próxima festa e não temos nenhum o balanço da festa anterior. Isso é importante. Hoje nós temos, essa casa tem o poder de fiscalizar e nós queremos ter o balanço com relação à Festa do Imigrante, e já aproveitamos o ensejo também para solicitar o balanço aí com relação ao show do final do ano de Natal, os eventos aí do Natal mais encantado. Se algum vereador autor quiser fazer uso da palavra também, eu acredito que tem a possibilidade. Lembrando que a festa pomerana tinha o seu balancete divulgado 2 semanas depois da realização da festa, né? Exato. Então nós solicitamos e pedimos a aprovação de todos os nobres companheiros. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. A proposição está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. A proposição será encaminhada na forma regimental. 14º item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar número 32 de 2020. Leitura da proposição pelo secretário. Sobre as áreas que recebem entulhos, comumente chamadas de bota fora, busca-se saber quantas áreas de bota fora existem no município de Timbó. Anexar lista com todos os imóveis e respectivos proprietários aptos a receber material de entulho. É preciso algum tipo de licença ambiental para que uma propriedade esteja apta a receber material de entulho destinado aos bota fora? Como é realizado o procedimento para que o proprietário de um imóvel obtenha autorização para receber entulhos? A administração pública realiza o descarte dos entulhos e outros materiais provenientes da realização de obras públicas em algum bota-fora privado. Se positiva a resposta a esse quesito, como é feita a escolha do bota-fora onde o município depositará o entulho em questão? Justificação. Para fins de fiscalização, Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2020, vereador Carlos Adriano Krieger. A proposição está em discussão. Com a palavra o autor. Novamente questionado por pessoas que têm interesse em receber materiais ali para nivelamento do terreno, a exemplo do terreno que tem lá na Rua Pomerode, que agora se tornou um grande empreendimento. Outras pessoas também desejam fazer o mesmo, mas muitas vezes não sabem como fazê-lo. Então queremos por escrito o modo de fazer, quais são os que necessitam a licença ambiental. A gente sabe que existe a questão das cotas de enchente, tudo isso tem que ser colocado no papel para que o cidadão possa saber em qual modelo ele se encaixa. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. A proposição está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. Antes de encerrar a presente sessão, informo que amanhã, dia 26 de fevereiro, às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal, será realizada a audiência de apresentação das metas fiscais da Prefeitura Municipal de Timbó, referente ao 3º quadrimestre de 2019. A responsabilidade pela condução da audiência em questão é da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, e todos estão convidados a participarem. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no próximo dia 3 de março, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão.
Obrigado a todos e uma boa noite.